Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira por aqui, a gente tá indo lá pra casa agora, mas esse vídeo não vai ser lá na casa. Estamos indo lá só porque o pessoal da serralheria tá vindo para trazer a parte de serralheria, né, dos móveis lá do escritório, e aí a gente vai lá abrir a casa para pôr. Na verdade eles vão vir trazer só para tirar as medidas assim reais hoje, para ver se vai encaixar tudo certinho, que da última vez não deu certo, né? Aí vai voltar, vai para pintura e tudo mais, e depois disso a gente vai para casa, porque daí, na verdade, hoje o dia tá nublado, tá um pouquinho frio aqui, mudou totalmente o clima, então dá aquela vontade já de ficar em casa sem fazer nada, só coisa para comer e assistir, mas eu não posso. Então, mais tarde a gente vai ao mercado e aí vocês vão acompanhando. Até teve uma amiga que comentou que tá com saudade dos meus vídeos de rotina. Eu também estou, gente, mas é porque agora é uma fase, né, que eu tô vivendo, que é essa fase da construção. Então, eu percebo que eu também tô largando muito a minha casa lá pra ficar cuidando dessa casa aqui. Mas a gente vai encontrando um equilíbrio entre as coisas, né? Bom dia. E daí, Rodrigo, tá frio? Não, bateu um vento, eu já coloco blusa. O Rodrigo, tudo ele acha que é frio, gente. Eu não gosto do calor, mas o Rodrigo, ele não gosta, acho que, de nenhuma estação, porque ele reclama de todas. E eu gosto muito do frio. Não vejo a hora de mudar aqui, porque aqui é bem mais gelado do que lá na minha casa. A gente vê até a fumaça, assim, sabe? Aquela névoa, assim, ali perto do rio. E ele fala, meu Deus, quando a gente morar aqui é muito frio. E eu já fico morrendo de vontade de morar aqui por conta disso mesmo. Mas deu uma esfriadinha, assim, hoje tá um tempinho meio estranho. Mas a gente vai aqui agora resolver isso, vamos puxar o móvel lá do quarto, esperar eles virem aqui, e aí vocês vão acompanhando esse dia, esse final de semana aí com a gente. Ó, gente, ontem eu não vim aqui na casa e o eletricista ficou trabalhando e o Rodrigo também. O Rodrigo foi embora ontem, já era quase, sei lá, 9 horas da noite, né, Rodrigo? 8 e pouco, ficaram aqui a tarde inteira, que na verdade ele já veio, já era quase 3 horas da tarde, acho 3h30. Aí, ó, gente, aqui, ó, no jardim, pra fazer essa iluminação aqui da fachada, a gente deixou tudo aqui, né, Rodrigo, escondido. Fio pro pisante, pro pergolado. Aqui, né? Eu acho que pro jardim, só que tem que passar por baixo. Agora a gente vai pôr um conduíte aqui e fechar ali e tampar. E cadê a caixinha que vai... Tá dentro lá. Ah, vai ficar dentro de casa daí. Móveis, né? É, porque daí a gente vai deixar tudo com acionamento por comando de voz. Esses aqui eu resolvi não colocar interruptor. Mas aí é isso, gente, ó, fechou ali embaixo, aquele dia ainda não tava fechado, tá vendo? Quando eu entrar eu vou mostrar lá pra vocês como que tá. Vou mostrar pra vocês agora o lustre, de novo. Vocês vão cansar de ver o lustre comigo. Se eu fizer assim... Ah, entendi. Ó, vai acender, ó. Certo. Aqui, né? Pera aí. Deixa eu ver. Agora eu vou lá comprar o PU, porque tá, pra fechar ali. Agora você tem que procurar ele, se eu quiser que eu pesquise. Ele funciona, será no Tuia? Olha que eletricista, ele vai vir pra arrumar. Nossa, tá? O trabalho dele é muito bonito. Mas ele deixa tudo, você não vê emenda de fio, ó. Isso é muito legal, né? Tudo conectado, depois tudo ele vem com o fio e conecta. É. Daqui também já tá saindo pra debaixo da escada lá, ó. Já? A ligação, que vai ser a ligação do coisa. Certo, a ligação da escada. Então, se você quiser fazer a conexão, eu tenho que segurar aqui. Abrir persiana. Duro. Ai, gente. Vou passar uma vassoura aqui em cima, ó, rapidinho. Só para onde eles vão passar, para levar as coisas lá no escritório. Pra não ficar... Porque tá cheio de fio aqui, né? Tá muito sujo aí. E depois eu mostro certinho pra vocês que eu já coloquei um painel, ó. Um painel central aqui na casa. Mas depois eu vou mostrar pra vocês. No próximo vídeo eu mostro certinho. Que agora eu vou varrer aqui. Tô com um pouquinho de pressa porque eles já estão quase chegando. E aí eu preciso tirar o móvel lá com o Rodrigo. Eu quero ir embora pra casa, eu tô cansado de trabalhar e não usufruir, entendeu? É, você tá ansioso pra morar aqui, Rodrigo? Não, eu acordo 2, 3 da manhã e penso no piso, já penso onde eu vou mexer pra terminar, não tô ansioso não, tô tranquilo. A gente acorda de madrugada e não vê a hora que amanheça, né? De tanta ansiedade. É. Ai, meu Deus, vamos vir morar aqui assim, do jeito que tá, então. Eu tô vindo? É, daí a gente vai arrumando aos poucos.
Isso aqui o quê? Eu não vou fazer mais nada da vida. Olha essa bagunça. O que você falou que você quer fazer o quê? Eu quero assistir televisão, deitar aqui na casa. Trazer a cama. Trazer a cama, daí você sai aqui, ó. Gente, olha a bagunça. E o Rodrigo sonhando assim, ai, quero trazer a cama logo e ficar aqui, ó. E daí ele falou, ó, daí você sai aqui, olha essa luz, essa claridade. Ai, gente. O quê? Coisa me deu uma metragem daqui, né? Metragem do quê? Esse banheiro, do box. Deu. Então nós tem, né? Dá pra fazer orçamento daí, do box. Ah, meu Deus, hoje eu tô tão preguiçosa que eu ficaria aqui também de boas. Sem fazer nada. Se a casa tivesse toda arrumada, limpa, já pensou que delícia? Ficar aqui. Gente, o mercado super lotado, horrível. Acho que eu comprei tudo errado, porque eu tava sem paciência até de tanta gente que tinha no mercado. E não era só isso, desmontando as coisas, o pessoal trabalhando, sabe? Não dá pra você ter acesso pra pegar as coisas. Então foi bem chato, né, Rodrigo? O mercado hoje Insuportável. tava difícil. Acho que a gente pegou tudo. Sabe quando você vai pegando assim meio que aleatoriamente? Eu não gosto de ir no mercado quando tá assim. Prefiro ir bem em paz, mas ultimamente não tem lugar mais tranquilo, né? Gente, já são quase 4 horas da tarde e agora que eu vou começar a fazer alguma coisa aqui na cozinha. Porque eu tô com um pouco de cólica hoje e daí tá um pouco chato. Mas eu vou fazer, eu tinha deixado de molho aqui, ó, uma canjica, porque tá um tempo friozinho, assim, já deu uma vontade de comer um docinho, né? Aí já mistura com a cólica, já dá aquela vontade de comer uma coisa doce. Aí eu vou fazer uma canjica, um bolo de cenoura que o Rodrigo tá com vontade. Aí vocês vão me acompanhando aí. Primeiro eu vou dar uma organizadinha aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Tem só uma loucinha aqui pra guardar. Vou dar uma organizada aqui, aí já vou fazer um bolo. Vou fazer um bolo de cenoura lá daquele meu livro de receitas. Vou testar a primeira receita. Aparentemente é um bolo simples, de uma receita, acho que até comum. Mas eu vou testar a receita aí, vocês vão me acompanhando aqui. Ó, gente, esqueci de comentar com vocês. Eu vou dar uma organizada aqui, ó, nessa minha bancada. Vou tirar essa minha decoração aqui, ó, de Páscoa. Tá meio que uma bagunça, né, gente? Hoje também que a gente só foi colocando as coisas pra cá, ó. Mas aí eu vou tirar essas coisas de Páscoa. Provavelmente eu vou levar lá pro fundo, lá pro meu estúdio, que daí eu consigo organizar melhor, porque aqui dentro não cabe mais nada. Mas aí depois já vou pôr em caixa, porque daí depois já vou levar pra casa nova essas coisas, né, gente? Quando o louceiro ficar pronto, aí eu já vou organizando essas coisas, por mais que eu ainda não esteja morando lá. Mas aí é isso, eu vou tirar essas coisinhas daqui, vou deixar, acho que só esse porta-pão aqui, ó. E vou organizar e vocês vão me acompanhando aí. Faz um tempinho, né, que eu não trago alguns vídeos assim, mais de rotina, de cuidados com o lar, por conta de toda a correria que eu tenho tido nesses últimos tempos. E essa semana eu recebi mensagens que tocaram muito meu coração. Pessoas dizendo que começaram a arrumar a casa, nem que fosse um pouquinho, sabe? Depois de assistir algum dos vídeos. E isso me fez lembrar que às vezes tudo que a gente precisa é de um pequeno começo. Tem dias em que você olha ao redor e parece que tudo está um pouco fora do lugar. Não só a casa, mas a mente, o coração, os pensamentos, como se as coisas estivessem se acumulando sem você nem perceber. Quando você vê, já não é só sobre a bagunça, é sobre cansaço, é sobre aquela sensação de que você até quer fazer, mas não encontra força suficiente para começar. E nesses dias, o mais difícil não é terminar algo, é dar o primeiro passo. Porque existe uma voz silenciosa dentro de você que tenta te convencer a deixar para depois, a esperar um dia melhor, um momento com mais energia, mais disposição.
mas o tempo vai passando e aquilo que poderia ser leve vai ficando pesado, vai ocupando espaço, vai tirando o ar, vai criando um desconforto que você não sabe nem explicar. E talvez você já tenha sentido isso, aquela vontade de mudar, de organizar, de colocar tudo no lugar, mas ao mesmo tempo um desânimo que parece te puxar para baixo. E é nesse ponto que muita gente se perde, porque espera estar bem para começar, espera estar motivada para agir, espera sentir vontade para fazer, mas a verdade é que nem sempre a vontade vem primeiro. Às vezes é o movimento que desperta a vontade, é o gesto pequeno, quase imperceptível, que começa a mudar tudo. E pode ser simples, muito simples. Pode ser pegar um pano e limpar uma superfície. Pode ser tirar um objeto do lugar e devolver para onde ele pertence. Pode até ser abrir uma gaveta e mexer ali dentro. Sem pressão, sabe? Sem obrigação. Apenas começando. Quando você começa, mesmo sem querer, algo dentro de você também começa a se reorganizar. Porque existe uma conexão silenciosa entre o que está fora e o que está dentro. E o que você toca com as mãos, muitas vezes alcança lugares que você nem sabia que precisava. Não é só sobre deixar tudo perfeito, não é sobre fazer tudo de uma vez. É sobre interromper o ciclo. É sobre dizer, mesmo em silêncio, eu não vou deixar isso me parar. E talvez ninguém veja, talvez ninguém perceba que naquele dia você não estava bem, mas mesmo assim levantou e fez o que tinha que ser feito. Mas você sabe, e isso já muda tudo, porque não é sobre grandes mudanças, é sobre pequenas decisões que somadas transformam o ambiente e aos poucos transformam você também, sem pressa, sem cobrança, só com presença. E quando você continua, mesmo que só um pouquinho mais, algo começa a mudar. Não de forma grandiosa, não de forma imediata, mas de um jeito silencioso, quase imperceptível, que acalma, porque às vezes tudo o que você precisa não é resolver a vida inteira, é só colocar mais uma coisa no lugar, é terminar aquilo que você começou, mesmo sem vontade, mesmo sem energia. Só porque você decidiu não parar no meio do caminho. E é nesse momento que o ambiente começa a responder de um jeito diferente. Já não é mais só uma tarefa. Começa a virar cuidado. E o cuidado tem um poder que muita gente esquece. Ele não muda só o que está fora, ele abraça o que está dentro. E talvez, sem você perceber, o seu corpo ainda esteja cansado, a sua mente ainda esteja cheia, mas o seu coração já não está mais no mesmo lugar, porque você fez algo por você, mesmo simples, mesmo pequeno, mas fez. E então a vida começa a pedir outra coisa, não mais organização, mas aconchego, algo quente, algo que acalme, algo que te traga presença. E aí que entram os pequenos gestos, um preparo simples, um tempo na cozinha, um cuidado que não é obrigação, é escolha. E talvez você pense, mas é só um bolo, é só uma canjica. Mas não é. Nunca é só isso, porque dentro desses momentos existem pausas, existem respiros, existe um tipo de silêncio que não pesa, que acolhe. E são nesses instantes que a vida desacelera um pouco e você consegue, mesmo que por alguns minutos, simplesmente estar, sem cobrança, sem pressa, sem precisar dar conta de tudo, só fazendo o que está ao seu alcance hoje. E isso já é muito, porque a gente aprendeu que só vale quando é grande, quando é perfeito, quando impressiona. Mas a verdade é que é no simples que a vida se sustenta, é no pouco que a gente se reencontra. E existe algo muito bonito nisso tudo, porque quando você decide continuar, mesmo sem estar no seu melhor, você está plantando cuidado, plantando presença, plantando um tipo de paz que não vem de fora. E a palavra já nos lembra disso, lá em Eclesiastes 3:13, que todo homem coma, beba e desfrute do bem de todo o seu trabalho. Isso é dom de Deus. Olha que lindo. Desfrutar do que é simples, do que é fruto das suas mãos, do que você fez. Mesmo que não seja perfeito, já é um presente. Então não diminua o que você está fazendo hoje. Não ache que é pouco demais, porque talvez seja exatamente esse pouco que vai transformar o seu amanhã. E então,
o bolo sai do forno, ainda quente, aos poucos preenchendo o ambiente, como se o cheiro fosse capaz de alcançar lugares que nem as palavras conseguem. E é nesse instante, simples, silencioso, que algo muda. O lar respira diferente, o tempo desacelera e por um momento tudo parece mais leve. A calda escorre devagar, tocando o bolo, como um gesto de cuidado, de carinho e de presença. E talvez quem olha de fora veja só um bolo, mas quem sente, sabe que ali existe mais. Existe intenção, existe entrega, existe um coração que mesmo cansado, escolheu não parar. Porque às vezes a gente não tem força para grandes coisas, mas tem para pequenos recomeços, e são eles que transformam tudo. Um cheiro que abraça, um gesto que acolhe, um instante que acalma, e sem perceber o que era só uma tarefa, se torna um refúgio. Porque o lar não é sobre o que você tem, é sobre o que você coloca dentro dele. E quando existe amor, até o mais simples se torna suficiente. E talvez hoje você ainda não esteja onde gostaria, talvez ainda falte muito, mas olha com carinho para isso. Você continuou. Mesmo sem ânimo, mesmo em silêncio, mesmo aos poucos, você continuou. E isso por si já é um milagre em movimento, como está escrito em Salmos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E ela vem, devagar, no tempo certo, do jeito que precisa ser. Então, não despreze o hoje, não despreze o pouco, porque dias melhores não chegam de repente, eles começam assim, no calor de um bolo recém-saído do forno, no cuidado de um gesto simples e na decisão de não desistir. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje já é sábado por aqui. Eu estava aqui, o Rodrigo tá arrumando o portão lá na frente. Eu estava aqui porque eu ia editar o vídeo, ó, coloquei minhas coisas aqui e tudo, falei, eu gravo mais um pouquinho hoje, não sei o quê. Só que daí, gente, eu acordei com aquela vontade de fazer alguma coisa, de costurar. E aí eu pensei, eu vou montar uma cama posta ainda, mostrar pras meninas no vídeo, e nanana. Aí eu olhei pros tecidos e eu falei, eu vou literalmente montar a cama posta. Então eu vou levar vocês lá dentro pra ver que eu tô tendo uma ideia de fazer um lençol, porque daí é rapidinho, porque senão também não dá tempo, né, gente? Que hoje já é sábado, eu preciso editar o vídeo, subir e tudo, mas demora muito ainda. Então eu vou fazer rapidinho um lençol e colocar na cama pra vocês verem. Eu vou levar vocês lá dentro comigo pra olhar. Eu coloquei o tecido na cama só pra ter, assim, mais ou menos uma ideia do que eu vou fazer. Vou mostrar pra vocês, vou compartilhar, assim, mais ou menos uma ideia assim por cima. Não vou ficar gravando, senão não dá tempo, mas aí depois eu mostro a caminha pronta pra vocês. Olha só, gente, o outro eu tirei, tá aqui. Na verdade, eu faço a cama posta, mas aí à noite a gente troca, né, pra dormir. E esse aqui eu coloquei aquele dia só pra mostrar pra vocês no vídeo, porque na verdade esse aqui eu não sei se eu vou vender ou se eu vou dar de presente pra uma de vocês, tá? Então eu ainda tô pensando o que eu vou fazer com esse jogo aqui, tá? Aí o que eu tô fazendo, ó? Peguei aquele lá de tulipas que eu achei uma gracinha e eu pensei, vou fazer uma coisa assim mais simples, mais rapidinha. Ó, eu pensei em misturar ele com esse verde listrado aqui, ó, que eu achei que fica muito bonito. Porque o tom desse verde aqui, ó, fica legal, ó. Fica um composê bonito. Só que aí eu tinha certeza que eu tinha duas dessas, mas eu não tenho, gente. Eu fiz uma só pra ensinar vocês aquele dia. E aí eu precisaria de fazer mais uma hoje. Vou fazer, talvez, né, se der tempo. E aí pensei em fazer duas desse mesmo aqui, colocar só um babadinho mais simples, nada daquele outro babado lá, que aquela fronha demora um pouquinho mais. Só que aqui, gente, olha só, aqui é só isso, ó, só coloquei ali em cima, ó, na cama, já tirei a medida aqui, com 2,5 metros, eu vi que aqui, ó, vai ficar um comprimento também legal. E aí vou cortar e vou fazer uma barra. Eu poderia colocar um babado, alguma coisa que eu tava pensando nisso, ficaria bem legal colocar um babadinho branco, mas eu vou fazer uma coisinha assim mais simples mesmo, só que no contexto vai ficar bom. Aí peguei essa aqui que eu tenho, ó, só pra ver, com pomponzinho assim também colocado por fora, também fica bonitinho. Pensei em fazer desse aqui com um babadinho, com pomponzinho assim, ó. Vamos ver o que eu vou ter de ideia pra fazer. Daria pra fazer aqui, ó, uma peseira bonita também, que ficaria legal, né? A fronha desse e uma peseira ou uma cabeceira, né, pra colocar ali, sabe, só a faixa, também ficaria bonito. Vamos ver, eu vou lá ter alguma ideia, eu vou mostrando pra vocês conforme o que eu conseguir, tá bom?
Existe algo muito bonito em fazer com as próprias mãos, algo que vai além do resultado, além do objeto pronto, além daquilo que os olhos conseguem ver. É um processo silencioso, quase íntimo, onde você começa com algo simples, um pedaço de tecido, uma ideia, uma vontade, e aos poucos vai dando forma. Cortando, ajustando, costurando, errando, tentando de novo. E nesse caminho, sem perceber, você também vai se reconstruindo. Porque criar não é só produzir algo, é se permitir participar, é sair do lugar de espera e entrar no movimento. E talvez muitas pessoas hoje estejam esperando a oportunidade perfeita, o momento ideal, as condições certas, esperando algo acontecer, sem perceber que muitas vezes a resposta já está aí, nas suas mãos. Talvez não pronta, talvez não clara, talvez não fácil, mas presente. Porque nem sempre o caminho vem como algo grande. Às vezes ele começa assim, pequeno, simples, quase escondido, em algo que você pode fazer hoje. E não se trata só de necessidade, não é só sobre economizar ou substituir algo que você poderia comprar. É sobre valor, sobre perceber que aquilo que você cria carrega algo que o dinheiro não compra. Carrega intenção, carrega tempo, carrega história. E isso transforma tudo, porque quando você olha depois, você não vê apenas um lençol ou uma peça pronta. Você vê o seu tempo ali, o seu cuidado, a sua presença. E isso tem um peso diferente. Talvez esse também seja um chamado, um lembrete de que você pode mais do que você imagina, que existe capacidade aí dentro, mesmo que você ainda não tenha explorado, que existem caminhos, mesmo que você ainda não tenha enxergado todos. E que muitas vezes Deus já está te mostrando, mas de um jeito simples, quieto, sem pressão, como quem diz: começa com o que você tem. E talvez não seja grande agora, talvez seja só um pedaço de tecido, um começo tímido, uma tentativa. Mas é assim que muitas histórias começam, sem aplausos, sem certezas e sem garantias, somente com uma decisão. Então, não subestime isso, não subestime o que você pode fazer com aquilo que já está nas suas mãos, porque às vezes o que você está procurando lá fora já começou aí dentro. E talvez, enquanto você assiste, existe algo aí dentro, quieto, mas insistente, como uma ideia que não vai embora, um desejo ardente que sempre volta, mesmo depois de tanto tempo. Não é por acaso, porque existem coisas que não saem da gente, porque não foram feitas para sair. Foram feitas para nascer, mas entre sentir e começar, existe um espaço, e muitas vezes esse espaço é preenchido por medo. Medo de não dar certo, medo de não ser suficiente, medo do que vão pensar, medo de tentar, medo até de não conseguir. E o medo paralisa, faz você adiar, fazer depois, esperar o momento ideal, que quase nunca chega. Mas existe algo que precisa ser mais forte do que o medo, a decisão. A decisão de começar, mesmo sem saber tudo, mesmo sem estar pronto, mesmo sem garantias, porque ninguém começa pronto. Tudo que hoje parece bonito, seguro, bem feito, um dia foi apenas tentativa. Foi erro, foi insegurança, foi começo, e talvez o que você esteja esperando não seja mais clareza, seja coragem. Coragem para dar o primeiro passo, mesmo pequeno, mesmo simples, mesmo imperfeito, mas real, porque é no movimento que o caminho aparece, e é nesse lugar onde você escolhe agir que algo começa a se alinhar. Portas se abrem, ideias surgem, forças aparecem que você nem sabia que tinha. Como está escrito em Provérbios: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Mas consagrar não é só orar, é agir, é colocar as mãos, é tentar, é dar forma ao que já existe aí dentro de você. Então, se existe algo aí te chamando, não ignore, não espere mais por um sinal perfeito, por um tempo ideal. Talvez esse momento já seja o começo. Você só precisa estar atenta, porque muitas vezes o começo não chega grandioso, ele chega assim, discreto, simples,
quase silencioso, como um passo pequeno que ninguém aplaude, mas que muda tudo. E talvez hoje você não precise fazer muito, talvez seja só isso, começar, sem pressão, sem comparação, sem precisar provar nada para ninguém, só você, com o que você tem, fazendo o que você pode. E aos poucos, o que parecia distante vai ganhando forma, o que parecia impossível vai se aproximando, e o que antes era só uma ideia começa a se tornar uma parte da sua história. Confie nesse processo, confie no que já foi plantado aí dentro, porque quando existe verdade, quando existe intenção, quando existe fé, o caminho encontra você também. Gente, olha só, já são 3 horas da tarde, eu ainda tô aqui, porque a gente fica fazendo várias coisas ao mesmo tempo, é complicado. Mas olha só, gente, eu fiz uma coisa mais simples, não coloquei babado até pra ser mais rápido, mas aí eu inventei um lacinho aqui na frente, e quando eu colocar na cama vocês vão ver. Por dentro eu não quis colocar nem branco e nem outro, porque eu também não tinha um rosinha desse assim que desse certo. Eu coloquei o verde, porque eu vou usar a fronha verde. Eu falei que eu ia fazer outra, mas vai ficar muito tarde se eu for fazer outra pra pôr na cama ainda. E pra pôr na cama só amanhã, pra editar o vídeo ainda pra vocês, fica muito tarde, gente, porque eu já fiz isso e fica complicado. Eu também tô querendo descansar um pouquinho. O Rodrigo fica me chamando toda hora pra eu entrar, pra gente assistir, pra gente fazer alguma coisa junto, mas não tá dando tempo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu não vou fazer a outra fronha, eu vou colocar só uma fronha verde daí pra combinar aqui, então vão ficar só 3 travesseiros na cama. E, gente, ó, pra dar um ar mais de fofurinha, eu vou passar isso aqui, ó, em volta. Eu vou pregar agora, ó, em toda a volta, aí fica bem mais fofinho. Só que, gente, só de ter colocado outro tecido aqui dentro e de já estar assim com as costuras, já dá uma outra pegada assim, sabe, pro tecido. Vai ficar muito legal. Aí depois eu vou fazer só a barrinha, já vamos entrar e colocar ele na cama. Aí depois, gente, só falta fazer a barra, ó, desse aqui. Vou, acho que passar no overlock pra fazer, depois eu faço a barra, aí a gente já vai entrar e colocar na cama pra ver como que vai ficar. E no final, tudo encontra o seu lugar, sem pressa, sem perfeição, mas com verdade. O que antes era só um pedaço de tecido, agora veste a cama, traz aconchego, traz presença e talvez para muita gente isso seja simples. Mas quem entende sabe que o simples também é bonito, que o simples também é suficiente, que o simples, quando é feito com amor, se torna especial. E talvez você esteja aí pensando que não consegue, que não tem o que precisa, o que ainda está muito longe. Mas deixa eu te contar uma coisa com bastante carinho. Talvez hoje você olhe para alguém e ache que ela já começou com tudo. Mas nem sempre foi assim. Já existia um tempo em que o sonho era só começar, só ter uma oportunidade, só dar o primeiro passo. E foi ali, no começo simples, no pouco, no que era possível naquele momento, que tudo começou a crescer. Não de repente, não de uma vez, mas aos poucos. E é assim que Deus faz. Ele não entrega tudo pronto, ele entrega sementes. E cabe a nós cuidar, regar, acreditar, mesmo quando ainda não dá para ver. Então, se eu posso te dar um conselho hoje, minha amiga, é que você não pode desanimar. O que hoje parece pequeno pode ser exatamente o começo de algo muito maior. Você não precisa ter todas as coisas, ter as melhores coisas. Você só precisa começar. Nos vemos no próximo vídeo com mais fé, mais esperança, mais criatividade e mais coragem para continuar. Fiquem com Deus. Beijos da Disney.